E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, conversando um pouco no podcast Pode Ser. Hoje, com uma grande amiga da infância, vamos relembrar o tempo nosso de infância, falar um pouco de carreira, falar um pouco de adolescência. Estou aqui com a minha amiga Gláucia, hoje psicóloga, e antes de chegar na psicologia, a gente vai colocar 30 anos aí, né, Gláucia? Nossa, Não, 30? Mais, não mais, né? mais. Um pouquinho É mais. Mas 30 30. tá bom para não 30 falar de tá idade, bom. né? Seja bem-vinda, Gláucia. Aqui a gente debate sobre educação, cultura, esportes e a psicologia, ela tá no meio. Então, teve uma época que tinha um projeto que falava da psicologia, dos psicólogos estarem dentro das escolas, que hoje, a cada dia mais é necessário, né? Mas, antes de chegar nisso, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua história, da sua vida. Olá, né? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? Fiquei muito feliz quando você me encontrou na rua, porque a gente se encontrou na rua e ele me Verdade. convidou, né? Ele falou: "Tem uma ideia de um podcast, você vai?" Eu falei: "Vou." Né? Então, a gente se conheceu há 30 anos, mais ou menos, porque Mais ou menos. foi, né, nessa época de adolescência, né? Então a gente. Você estudou com meu irmão, Sim, o Petros. mas a gente não se conhecia e depois a gente acabou tendo grupos de, né, grupos de amigos ali em comum. E aí a gente, né, você queria fazer educação física e eu também, né? Então a gente teve essa coisa, né, de ter os mesmos interesses. Você Verdade. foi para essa área e eu fui para outra, né? Sim. Mas até entrei na faculdade de educação física, lembra? Ah, é. Mas não fiquei, né? Verdade, você chegou a Entrei, fazer, é verdade, tinha 15 esquecido. dias só. Para descobrir que eu não queria, Não né? aguentou o baque. É. Mas para, né, hoje, depois eu posso até falar um pouquinho, porque isso tem muito a ver com o trabalho que eu faço hoje com os adolescentes, né? Então, hoje eu sou psicóloga e eu trabalho, né, na área clínica e trabalho também com orientação profissional para jovens que estão nessa fase, né, para identificar que profissão que quer, né? Uhum. Mas assim, voltando um pouco, né? A gente se conheceu e aí você seguiu o seu rumo e eu segui o meu, mas sempre te encontrava, né? Ou no mercado, ou em alguma rua, no ônibus, em algum lugar eu te encontrava e você sempre muito, né, assim, simpático, muito Ah, obrigado, próximo, obrigado. né? Mas assim, muito assim, presente, assim, ainda, né? A gente não teve muito convívio na amizade, mas quando eu te encontrava era como se eu tivesse te visto ontem, né? E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar em escola, né? Então eu trabalhei como psicóloga na área, né, corporativa, trabalhei em RH e também trabalhei na área escolar. E nessa época que a gente pôde fazer o primeiro trabalho juntos, Sim. né? Que eu convidei você para ir lá falar sobre a sua profissão, lembra? Foi um convite legal, porque é legal você fazer uma revisita à sua vida profissional. Porque a gente só trabalha. No dia a dia a gente vai trabalhando, 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 e a gente não para ver o que a gente faz, né? Aí quando você me convidou para ir lá no colégio, eu tive que parar, olhar para minha carreira, para poder falar para jovem. Que até então eu dava aula na época para crianças de 4 anos até 10. O seu já estava chegando no ensino médio, né? Então foi um convite bem legal, bem bacana. E esses dias, tava deletando umas fotos do Google Drive, que vive cheio, né? Agora que a gente tira muita foto, muito vídeo. E eu achei a foto da faculdade, da escola que nós fomos lá. No dia, né, Do da dia da apresentação. apresentação, das duas apresentações. Então, assim, foi bem legal porque essa experiência, né, de como você fez a sua escolha, como é que você chegou, né, a tá onde você está hoje, né, é o que o jovem quer saber, né? Sim. Eu vou conseguir, vai dar certo? Como é que faz? Como é que você fez? Então, você contribuiu na época e foi bem bacana, né? Mas uma coisa que eu quero falar da nossa amizade, assim, é que você tem muita consideração também pela minha família, né? Então, assim, eu estava almoçando uma vez aqui e você É veio verdade. e cumprimentou. Eu tava com meu pai, você veio até a gente, eu nem tinha te visto, cumprimentou a gente, né? Uhum. Cumprimentou meu pai ficou super feliz, né? De saber que você lembrava dele, entendeu? Não, mas eu acho que assim, não é só com você, acho que os amigos que a gente tem, que a gente carrega da escola, a gente faz isso. A minha mãe, a gente tá sempre conversando, tá batendo papo, e minha mãe, ela para conversar com todos os amigos dela. E acho que é uma coisa de família.
Inclusive, assim, se sair eu, minha mãe, minhas irmãs, a gente não anda muito. Porque a gente para pra conversar, a gente conhece muita gente, a gente troca muita ideia e a gente gosta de conversar. Teve uma vez, eu moro a 400 metros do mercado. A minha esposa pediu para comprar um saco de farinha, pra fazer uma torta lá, comprar um saco de farinha para ela. Que tava a única coisa que faltava da receita. Eu demorei 1h30 para voltar. Acredito. Você acha que a hora que voltei, como que tava em casa? Parecia um tamanduá. Nem precisava mais da farinha, né? Não, porque já tinha desistido de fazer, né? Porque já tinha passado tanto tempo. Mas por quê? Porque eu fui encontrando aluno, eu moro perto do mercado, é próximo a uma das escolas que eu dei aula por 3 anos. Na verdade, eu dei aula em 5 escolas daquela região. Na região tem 7 escolas, eu dei aula em 5. Então eu conheço muita gente daquela região, que é o Retiro, onde que eu moro hoje, né? Mas a gente tá falando da Vila Comercial ainda, né? Você morava na Copacabana e eu na Comercial. Então, se eu saio do Retiro e vou no Boa da Vila Rami, nossa, é o quintal de casa. Então, assim, a gente se Você encontra. para com todo mundo. Para com todo mundo. E acho que é legal a gente conversar. Se encontrou com alguém conhecido, é legal você parar, você relembrar um pouco da história. Porque é muito bom quando você encontra com alguém e essa pessoa tá bem na vida. O duro é quando você fica sabendo de um amigo seu que ele pegou algum caminho errado e ele não desenvolveu. Então, é ruim, né? Você se sente mal. Então, teve uma vez, tava eu e a Ana, a gente tava saindo da casa do Márcio, o Pica-Pau, não sei se você lembra dele, e nós encontramos com um amigo do bairro. Ele tava catando latinha, 11h30 da noite. Então, isso é ruim, porque você vê que fala, da mesma idade, mesma faixa de idade, estudou na mesma escola, e a pessoa não desenvolveu na vida, né? Então, é ruim. Então, enquanto muitos amigos na rua, é legal parar para bater um papo. E eu gosto pra caramba. E é muito legal. É muito legal. Você estudou na Joceni. Sim. E depois? Depois eu fui fazer curso de técnico em secretariado. É um curso que nem existe mais. Denota idade. Mas aí depois eu entrei na faculdade, né? Então eu tive um caminho até entrar na faculdade e aí fiz psicologia. Então já estou formada há 17 anos. Eu tô fazendo 18 de prefeitura, então tá quase mesmo. Fiz 25 de formado esse ano. Tempinho. Tempinho, né? Em outra época dava para aposentar, né? Dava. Daria, que é um assunto que acho que eu tenho que tratar com outras pessoas, porque tá bem difícil essa questão da aposentadoria. Mas a psicologia te trouxe muitos conhecimentos que a gente não tinha na nossa época. Falar até uma coisa que é um assunto do nosso bate-papo aqui, que é a questão hoje que a gente trata como bullying. Na nossa época não existia isso, né? A chacota corria solta, as pessoas tiravam sarro mesmo e não tinham um respaldo de um psicólogo ou alguém especializado para cuidar dessa pessoa, né? Então, como que a gente trata esse assunto hoje? Não sei se você quer começar por aí, se quer que eu comece um outro assunto, porque o bullying é um assunto do dia a dia, né? Sim. Eu acho que esse assunto já abre, né, a nossa conversa para outras coisas. Eu acho assim, né, na época que a gente é adolescente, né, qualquer crítica, qualquer julgamento, a gente sente, né, mesmo que seja feito por alguém que a gente nem conhece. Né? Então, assim, é fácil a gente se sentir rejeitado, né, é fácil você acabar se sentindo excluído, né, do grupo. Então, assim, é muito delicado essas coisas acontecerem nessa época, né? Então, isso compromete o psicológico, o emocional, né? Compromete vários aspectos da vida desse jovem que está em desenvolvimento ainda, né? Então, assim, é uma questão que, para nós, não era visto como é visto hoje, mas não quer dizer que a gente não lidava, mas a gente tinha outras experiências ali. Acho que a gente já tinha uma maturidade, porque a gente já trabalhava, lembra? Sim. Eu fiquei pensando, né? Eu comecei a trabalhar com 14. Imagino que você... Comecei com 13 anos. Tinha acabado de fazer 13 anos. Isso, mas com 14 já podia ter, né, carteira registrada, então a gente já podia ir trabalhar. Sim. Então, assim, essa vivência já de ter trabalho, né, você vai adquirindo recursos para lidar com as dificuldades, né? Então, acho que hoje o adolescente ele só estuda, a maioria deles, né?
Então, muitos desses recursos ainda estão em desenvolvimento. Até porque as leis mudaram também, né? Agora tem o menor aprendiz, então, não pode mais trabalhar com 14. Então é mais tardio, né? E nem todos vão para essa experiência. Era mais comum da nossa época, a maioria está trabalhando, né? Então, eu vejo assim, que não tem uma receita, né? Não tem um milagre, assim, tipo, faça isso e resolve, né? É uma questão mesmo, é uma cadeia, né? Assim, tem vários envolvidos. A escola, a família, dos dois lados, né? De quem faz e de quem é a vítima. Mas tem que ter um trabalho constante, assim, de conscientização, né? De trabalhar o respeito, a importância da amizade e da diversidade, por exemplo, né? E aí... acolher esse... Ó, tô derrubando aqui. Relaxa, não esquenta a cabeça, não. Acolher, né, esse jovem que está sofrendo, né? E trabalhar a autoestima dele, né? Não pode só ouvir e deixar e abandonar. Tem que cuidar. E quem está fazendo precisa também de orientação, porque às vezes tem uma falta ali, sabe? Às vezes tem uma coisa que não foi cuidada, não foi desenvolvida. E às vezes tem questões de caráter ali que precisam ser observadas, lapidadas, né? Então, é um trabalho que eu acho que é um desafio constante das escolas hoje. Não é uma coisa que você faz e depois você coloca, pronto, fiz, né? É uma coisa que você tem que trabalhar diariamente. Diariamente. Né? E esse trabalho, ele é árduo e não é só de uma pessoa, né? É um conjunto. Então... qual seria o papel da família nesse processo? Então, a criança está sofrendo algum bullying, o papel da família nesse processo de entendimento, de encaminhamento? Primeiro, eu acho que ela precisa dar voz a esse filho, né? Se o filho dela está dando, né, tá acontecendo isso, às vezes o adolescente não tá estranho. Às vezes ele não fala, né? Mas alguma coisa ali está acontecendo. Então, se você não está próximo do seu filho e você não começa a dar uma observada, você nem percebe que ele está passando por isso, né? Então, assim, eu vou contar rapidamente. Meu filho tem 13 hoje, mas ano passado tinha 12. Então, ele estava vivenciando bullying na escola, mas ele não me falou diretamente. Mãe, eu percebi que o comportamento dele mudou. Aí eu comecei, o que está acontecendo? Aí eu fui investigar. Ele demorou um pouco para me contar, mas quando ele me contou, eu vi o tamanho do sofrimento dele. Porque era assim, muito próximo às pessoas que estavam fazendo isso com ele, né? Então, aí machuca mais ainda, né? Porque quando você nem tem vínculo, é uma coisa. Agora, quando você tem, né? Você tá falando aí, eu tô lembrando da escola. Não existia nem pandemia, então faz muito tempo, né? Na época da baleia azul. Que as crianças se cortavam, se machucavam. Você já clinicava nessa época? Já. Já teve crianças que você... teve que... É que eu não trabalho com criança, né? Então, assim, eu estava trabalhando na escola nessa época, né? Eu estava como psicóloga escolar. Então, teve uma mobilização da escola ali, né? De conscientizar, de trabalhar com as famílias e com as crianças, né? Mas, assim, o que eu vejo, né? A família, ela tem que estar observando, porque, às vezes, a criança e o adolescente, eles não têm recurso, assim, sabe? E, às vezes, não tem coragem, às vezes tem um monte de medo. E ele não conta, né? Mas ele demonstra de outro jeito, né? E aí você tem que ir para a escola, você tem que cobrar a escola, tem que cobrar que a escola cobre a outra família. Então, assim, você tem que ser atuante, sabe? Não dá para você achar que é só a escola que vai fazer. Então, assim, eu fui atuante com a escola e a escola até me deu a devolutiva, sabe? E aí ela ficou acompanhando e continuou me dando devolutiva. Isso é bom. Então, assim, eu acho que aí você vê também o comprometimento da escola, né? Porque aí tem que ter essa relação de confiança de que, olha, se acontecer de novo, você vai cuidar, né? Porque, assim, não é uma coisa que, vai acabar, ele não está mais sujeito a isso. Tá. E até porque, assim, né? O filho, ele é de um pai e de uma mãe. Ele vai para a escola, que tem responsabilidade dos professores, toda a equipe escolar, né? Todos os educadores que lá estão. E tem que ter essa troca, né? Porque se não tiver abertura, não chega em lugar nenhum. Então, a criança não vai sentir confiante em falar se ela não tiver abertura, não tiver segurança. Eu tive um caso de 2 meninos, 2 irmãos. Eu dava aula no G5 em uma escola para um e no fundamental, primeiro ano, para outro. E o do primeiro ano, ele era terrível, mas terrível, terrível, terrível. Então, todo dia tem que conversar com ele, falar tal.
E toda vez que a professora da sala de aula ia chamar a mãe para conversar com o menino que ele estava aprontando, o do primeiro ano, o do G5, que ela passava primeiro na escola do G5, pegava o menino, depois ela descia para a escola do fundamental para buscar o mais velho. O menino do G5, ele tremia na porta, porque apanhava muito. Então, assim, qual que seria uma maneira do pai conversar com o filho, da mãe conversar com o filho, nesse momento, estou sofrendo bullying, não consigo chegar na escola, você está vendo que o seu filho começou a ter... Ou melhor, vamos mudar a pergunta. Quais são os sinais que uma criança pode apresentar que o pai tem que detectar? Ele fala assim, meu filho está estranho e está com esse sinal. O que eu preciso ter de cuidado? É que é muito complicado, porque assim, né, não tem um padrão de comportamento que sinaliza, Sim. né? Mas você observa, você conhece o teu filho, você sabe como ele é na tua casa, né? Você sabe quando é o que deixa ele triste, o que deixa ele feliz. Aí, de repente, ele está demonstrando um comportamento que tá estranho, sabe? Não tá aquela tristeza que eu tô acostumada a ver, né? Então, às vezes, assim, não é tão óbvio, né? Mas, às vezes, a criança... ela pode não querer ir para a escola, ela pode começar a chorar na hora de entrar, dependendo do tamanho da criança, né? Assim, então, eu acho que... A rejeição a um certo tipo de alimento. Sim, você começa a perceber que ela está mais sozinha, então se você começar a investigar, né? Como é que foi o dia, né? Com quem que você ficou? Você brincou com alguém? Ah, não, né? Você começa a ver que tem uma coisa ali mais isolada, né? Porque tem a tendência de se isolar, dependendo se o grupo é muito grande que faz. Porque, assim, sempre vai tomando força quem faz o bullying, né? Uhum. Então, se o grupo é muito grande, vai ficando mais solitário, né? Então, você vai percebendo, assim... E tem que conversar com a escola, né? Então, assim, eu percebi que tá diferente. O que você está observando? Né? Porque, às vezes, naquela coisa de ambiente escolar, né? Assim, dependendo do tamanho da classe... não viu, né? Escapou. Então, eu acho que assim, é importante o pai e a mãe estar observando, ver o que aparece que não é comum isso aparecer e conversar, né? Então, assim, a comunicação, né, é importante em todas as fases, mas na fase da adolescência, eu estou focando mais na adolescência, Sim. por quê? Porque eu trabalho mais com adolescente e eu trabalho, né, com adolescentes e adultos. Então, como na fase da adolescência isso é sentido de uma maneira diferente do que quando você é criança, né? Você sente, mas daí logo resolve e vai brincar no parquinho junto. E a criança sempre ela tá muito mais próxima do pai e da mãe, né? O adolescente começa a criar o primeiro tempo da asa, vai começando a abrir a asa, né? Então, é a saída numa festinha de amigo, é a festa na igreja, ou vai brincar no quarteirão de cima. Então, é a hora que você começa a deixar um pouco mais distante também, né? Sim, né? Então, assim, ele quer, né, ter mais autonomia, né? Uhum. E é saudável que ele queira isso. Então, tem uma distância que acontece naturalmente na relação de pais, né, com filhos adolescentes. Então, se você não ficar atento, né, a observar, você talvez não perceba. E talvez seu filho não fale para você. Sim. E aí ele segue sofrendo. Então, você percebe que ele se isola mais no quarto, né? Você vai percebendo outra coisa e você pode achar que é da adolescência e não é da adolescência. Está acontecendo alguma coisa na escola, né? Então eu acho que a observação e a comunicação precisa ser transformada nessa fase da adolescência, sabe? Legal. Você estava falando, eu estava pensando numa postagem que eu fiz há um tempo atrás. Tá? Se eu não me engano, está no meu Instagram ainda. Uma mãe foi visitar a escola do filho e ela notou que tinha um banco lá no canto pintado de uma cor diferente. Aí ela falou assim, nossa filha, por que não tem ninguém naquele banco? Aí ele falou que era o banco de isolamento. Então, quando uma criança ela se sentia isolada, ela ia para aquele banco, todas as crianças sabiam disso e uma criança ia lá para conversar com ela, para acolher aquela criança. Então, nessa metodologia que eles usaram, diminuiu muito o bullying, muito o isolamento da criança, né? Porque ela tinha um local para ela ir, as outras pessoas sabiam que ela estava sofrendo, então já ia um grupo ou algum amigo um pouco mais próximo para acolher aquela pessoa. Então, eu acho uma maneira bem legal. Porque você dá recursos para a criança, né? Então, assim, como é que você falou? Você falou o que o pai fala para o filho, né? Então, às vezes, você tem que falar mesmo para o filho. Faça isso, haja dessa forma, porque ele não tem recurso ainda, ele não sabe como se defender.
E às vezes ele tem medo do que pode acontecer, porque ali no bullying tem uma certa ameaça, né? Então aquilo vai trazendo mais medos, e aí tipo, Sim. melhor não fazer nada mesmo. É. Então assim, se você vai encorajando em casa o seu filho, né? Se você vai dando voz para ele, se você vai ouvindo ele, você vai fazendo com que ele se sinta mais seguro para enfrentar situações de dificuldade. Então a coisa, eu vejo assim, né? Também tem que ser trabalhado em casa, não é só ir lá na escola, né, cobrar a escola, pedir, né, ajuda no sentido de também tratar outro lado, outra família, mas precisa também você fazer coisas em casa que sejam diferentes. Não dá para agir normal como agia antes. Precisa estar mais próximo e conversando mais. Hoje, hoje de manhã eu estava numa escola e estava olhando da fachada da escola, né? A quantidade de prédios que tem próximo às escolas. Então, era uma escola próxima de casa e a quantidade de prédios que tem. Então, hoje, muitas crianças moram em apartamento, então não brincam mais na rua. Eu fui uma criança que brinquei muito, saí muito, sabe? O meu quintal era a Serra do Japi, então eu brincava demais. A gente subia na Copacabana para brincar, descia para Josefina para brincar. A rua de casa, a gente jogava vôlei direto, descia na rua, rua 3, a rua de casa era a rua 4, né? A rua 3 era de baixo, para jogar bola, que era um pouco mais plana. Então, assim, eu me diverti muito. Então, acho que a última vez que a gente reuniu a galera, a gente tinha uns 20 anos, já todo mundo adulto, muita gente trabalhando, pra gente brincar de salva. Então, tudo marmanjo, correndo no bairro inteiro. E hoje não acontece muito. Hoje, muitas famílias terceirizam esse contato com a tecnologia. Então, uma criança de 2, 3 anos já tem um tablet e ela sabe fazer o tablet certinho, rodar o próximo vídeo, não quero esse. Como que seria esse balanço, né? Deixar a tecnologia, porque é uma coisa que a gente precisa ensinar as crianças a usarem, e deixar elas brincar. O tempo do brincar e o tempo da tecnologia. Não sei se existe a divisão, como que a gente poderia pensar isso hoje para um mundo melhor. Eu vou partir de um exemplo que eu acho que assim os pais de hoje esquecem, né? Mas assim, se você dá doce para o seu filho, você vai falar para ele uma hora, olha, chega, porque você pode ter uma diabetes, né? Então assim, você tem a noção de que o excesso disso vai comprometer a saúde do seu filho. E você fica no pé dele, né? Às vezes come um pouco mais, mas no outro dia você não vai comer doce hoje, né? Então assim, a tecnologia ela não é diferente, tá? Porque, assim, o uso excessivo, né, desses recursos que a gente tem, que é muito legal, tá? Ele tem prejuízo. Tudo que é em excesso corre risco de ter prejuízo, né? Então, ele tem prejuízo cognitivo, ele tem prejuízo psicológico, né? Então, assim, aí você vai deixar? Você vai abandonar, né? Então, assim, a adolescente, que nem como a criança, ela precisa do limite. Ela sente falta do limite quando não tem. Sim. Ela pede o limite para os pais, né? Então, se você deixa... E quando você não dá um limite, você está dando uma mensagem de descuido, de abandono. Então, assim, se você larga o seu filho o dia inteiro no celular, você está abandonando o cuidado que ele precisa ter, né? Porque o desenvolvimento dele pede outras coisas, pede mais estímulos. Então, é muito fácil, né? Você vai no restaurante, você bota, que é muito comum. Então, assim, eu fui na missa outro dia e a criança ficou com um negócio ligado o tempo todo, né? E a mãe tirava o som, porque a criança queria o som, entendeu? Então, ficou aquela coisa... Aquela briga. Né? E aí eu falei, que bizarro isso, porque, assim... É um momento diferente. Então, então nem a religião dela está ensinando para o filho dela, porque ele está entretido, ele está ocupado, né, deixando ela poder assistir a missa. Então, é delicado você não entender que você precisa pôr o limite. Uhum. Eu acho que é muito medo do que o outro vai pensar, né? Se o filho começar a chorar, o que o outro vai pensar de mim? Então, eu falar uma palavra pro meu filho, não, agora não é hora da tecnologia. É hora da gente estar na missa, no culto, cada um com a sua crença. Então a gente pensa muito no que o outro vai falar da gente. A gente esquece que tem que orientar, né? É que quando você ensina a criança desde pequenininha, a criança ela tende a aprender.
Então, se você colocar de uma forma firme que aquilo, né, que não é, e aí você vai desde sempre colocando, vou derrubar esse negócio ainda. Não, a gente amarra ele depois. Você vai desde sempre mostrando para ela, né, ela tem potencial de aprendizado, né? Então, assim, se não tem nada que comprometa. Então, só que dá trabalho. Então, tem a fase da birra, né? A gente vai passando pelas fases, mas elas têm condições de entender que não pode, que determinados ambientes não é para aquilo, né? Só que exige um esforço, exige firmeza sua, exige que você lide com o choro, com a reclamação, mas no começo, depois ela entende. Né? Então, assim, dá trabalho. Agora, você, né, disponibilizar isso à vontade não exige muito trabalho, né? É só deixar. Porém, isso prejudica. Né? Hoje, eu sou professor de educação física, mas atualmente eu sou coordenador num centro de tecnologia. Eu trabalho dentro do laboratório FabLab e a gente tem ações junto com as escolas, né? Tem o grupo do NAT, que são os professores que vão à escola, eles dão formação para os professores, para a equipe gestora. E no FabLab a gente também recebe professores, equipe gestora, para conversar sobre o uso da tecnologia. E uma das coisas que a gente fala com os professores é assim, você tem uma criança, tem um adolescente e você vai com ele para a rua. Você deixa ele dar a mão para qualquer pessoa? Você deixa ele atravessar a rua sem você estar olhando, sem prestar atenção? Não. A tecnologia é a mesma coisa. Então a gente precisa cercar alguns limites, né, até a pessoa entender o que é seguro e o que não é seguro, para depois você deixar ela avançando, né? Cada dia, vou ficar uns 5 minutos a mais, vou acessar um site, porque a tecnologia tem muita coisa boa. Infelizmente, o que é falado são as coisas ruins. Então dá pra gente evoluir para o lado bom sem dúvida, né? Mas eu penso assim, dá pra você fazer combinados. Então, Sim. assim, dependendo da idade dos seus filhos, porque às vezes você tem filhos de idade diferente, são combinados diferentes. Você vai estipulando o limite ali. Então, você sabe que no Vale do Silício, né? Vale do Silício. Onde eles fazem tudo, o negócio da tecnologia tá lá, Sim. né? Lá as crianças, elas até 18 anos não têm acesso. Os filhos dessas pessoas que estão lá criando, sabe? Então, assim, você imagina, eles têm o entendimento de que isso é prejudicial e eles protegem os próprios filhos. E a gente faz uso disso sem limites. Desregado. Então, se você não entender que você vai ter que botar um limite, porque seu filho está ficando desatento porque fica muito tempo na tela, não exige de você, não exige nada do cérebro, né? Você só vai passando. Né? Aí você começa a ver que a criança está mais atenta que o normal. Aí prejudica o desempenho na escola. Então, tem várias coisas ali que você precisa observar que pode estar já aparecendo e você não está entendendo o que vem disso. Então, combina, né? E põe limite. Combinado não é caro. Não. Nunca foi, nunca será. Então, assim, não vai, porque nós combinamos, mas lá vai e pode. E tá tudo ok, entendeu? E é legal que, assim, você vê... Eu que sou da educação física, a criança que tem a experiência da vida fora, ela já caminha para a adolescência muito mais madura e chega na vida adulta uma pessoa totalmente transformada, né? Tem, assim... Tive alunos que só viveram dentro de departamentos e com tecnologia, e tem aluno que viveu em campo aberto. Como a Jundiaí é muito grande, então eu já trabalhei em escola em região muito adensada, que tem muito prédio do lado, e região que tinha... Eu dava aula numa escola perto do aeroporto de Jundiaí, lá no CAIC. Eu adorava aquela escola. Eu adorava, porque era verde para todo lado, eu tinha espaço para brincar de pega-esconde, que na maioria das escolas a gente não consegue fazer com 30 alunos, né, na sala de aula. Mas a criança, ela precisa entender o que você quer dela. Então, se você não dá uma diretriz séria, ela não vai entender. Ela vai... a gente fala na escola que assim, eles vão testando o nosso limite. Então, hoje eu vou fazer uma gracinha assim. A professora deixou? Bom, até que eu posso ir. Amanhã eu vou fazer uma gracinha um pouquinho maior. A professora deixou? Então eu vou avançando. Na hora que ela fala assim, deu? Então assim, aqui é o limite. Então até que eu posso brincar. Tanto é que assim, você pega a nossa época do Joceni. Tinha 5 aulas, português, matemática, tal. Cada aula era um professor diferente e cada aula a sala se comportava de uma maneira, porque são os limites que eram dados
pelos professores, os nossos professores, e hoje eu que sou professor, a gente tem que dar um limite, né? Eu falo para meus amigos, eu sofro muito mais no começo do ano que no final. Porque no começo eu dou o limite. No final do ano, eles já entendem o que eles precisam fazer, até onde que eles podem ir. E a gente... É uma troca. Vai conversando durante a aula, né? Vamos lá. Que tipo de apoio profissional um adolescente precisa ter em diferentes situações? Vamos pensar, Agora né? foi eu que quase derrubei aqui, percebeu? Você nem falou nada. Tem que ser preso, né? Pra gente não derrubar. Eu acho Ou que... vir de cima, igual nos outros programas, assim, vir de cima. Eu acho que é assim, né? Vou falar um pouquinho rapidamente Sim. da adolescência, tudo bem? Bem, Então, assim, na adolescência tem várias coisas acontecendo, né? É um momento, assim, muito crucial na vida do ser humano, se a gente pensar, né? Ele está deixando de ser criança, ele está com o corpo em transformação, está vivendo aquela coisa hormonal, né? Então, que está trazendo mudança física e emocionais. Aí ele está mudando também a relação dele com a família, com os amigos. E isso tudo porque ele precisa crescer e ser adulto, né? Então, ele está, no começo ali, elaborando o luto, né? De deixar de ser criança, ter aquela rotina de criança. E ele está tendo que lidar com mais decisões. Então, assim, abre um leque de possibilidades de escolha para ele e ele tem que tomar decisões e assumir. uhum. Então, é aquele momento que os pais não vão decidir tudo para ele mais, né? E também não vão assumir tudo o que acontece. Ele vai ter que começar a se comprometer diante da vida, né? Então, se a gente pensar um pouco que é isso que ele está enfrentando, né? Então, a gente imagina que para alguns adolescentes isso tudo pode ser muito angustiante. Porque, assim, se eu não desenvolver ao longo da minha vidinha de infância, né? Um modo de enfrentamento da dificuldade, quando eu chegar nessa fase, as dificuldades vão ser maiores do que as dificuldades de criança, né? Eu vou lidar com coisas onde eu vou ter que assumir, não é mais meu pai e minha mãe, né? Então, vai ser mais difícil. Então, se eu não tiver isso, e aí eu posso me sentir mais insegura, eu posso ficar muito angustiada, eu posso achar que eu não vou dar conta, eu posso querer não crescer, então eu posso ter um comportamento de resistência, então eu não assumo, eu não decido, eu falo que eu não quero, e tem adolescente que fala pra mim, eu não quero crescer. E tá passando, eu falo, mas não vai adiantar, você vai crescer Filha, do mesmo se eu soubesse jeito. o tanto de boleto que tem na vida adulta, eu também não queria crescer, eu queria Isso. só brincar. Então, mas você sabe que tem muito assim, né? O olhar para os adultos que tem em casa são os pais, né? Sim. Então, assim, se esses adultos não estão bem, né? Então, como assim? Vou crescer para ter isso? Vou crescer para viver assim? Então, se os pais estão bem, né? E estão vivendo uma vida aparentemente bem, assim, claro que com problema como todo mundo, mas estão seguindo, estão envolvidos na vida, isso é bom para o adolescente, porque ele cresce olhando e fala, legal ser adulto. Né? Agora, se eu tenho pais, né, que não estão bem, que estão ali passando por fase difícil, então isso mexe muito com eles nessa fase. Né? Então, às vezes a resistência vem disso, sabe? Mas eu vou crescer para ser, para ter que lidar com isso, eu quero ficar aqui, sabe? Eu quero continuar não tendo que decidir. Então, se a gente pensar que cada um lida com isso de um jeito, né? Então, pode ser que apareça algumas coisas na adolescência, né? Ansiedade, né? Aí eu vou indicar Divertidamente, tá, gente? Porque, assim, esse filme é muito didático e foi muito bem, assim... Já assistiu? Já. Não vou falar nada, porque é capaz de dar spoiler. Não vou nem perguntar, tá? Mas, assim, eu indiquei para muitos pacientes meus essa semana, né? Porque eu acho que, assim, eles conseguiram passar de uma forma animada, divertida, mas muito didática, sabe? Pra gente entender o que acontece. É como a gente se vendo de fora, sabe? Então, foi muito... Eu fui assistir o primeiro com os meus alunos no cinema. Então a escola se organizou, aí foi todos os professores com os alunos. Eu consegui assistir metade do filme. A hora que acabou a pipoca, o refrigerante dos meninos e meninas, eu não saí do banheiro mais. Porque eles queriam toda hora no banheiro e só tinha eu de professor. Então eu levei todos os meninos ao banheiro. Então eu assisti metade do filme só. O segundo, eu preciso assistir o primeiro inteiro para depois assistir o segundo. Mas tem assim, né? Deixa eu recapitular. Onde eu parei? Do Divertidamente primeiro. Mas eu estava no raciocínio lá atrás. Então, assim, dependendo do que está acontecendo, né? O adolescente ele pode começar a pensar, mas será que isso vai acontecer? Será que vai acontecer como? E se não acontecer? Então, assim, pensa que ele está na fase, daqui a pouco, de vestibular, está na fase de querer namorar. Então, tem muita coisa acontecendo que ele vai começar a ter que ele decidir, né?
Então, se ele começa a achar que ele não vai conseguir, que as coisas não vão dar certo, aí tem vários modos ali de lidar com isso, né? Ele pode apresentar ansiedade, pode apresentar um quadro depressivo, alguns, né, a coisa da automutilação, né? Aí tem a coisa da ingestão de bebida alcoólica, o uso de drogas. Então, tudo essas coisas que os pais precisam observar podem revelar que o adolescente está sofrendo muito, né? Está muito angustiado com alguma coisa. Então, precisa buscar apoio. Então, apoio psicológico e psiquiátrico também, dependendo da situação, né? Porque se é um quadro de depressão e de ansiedade, precisa do psiquiatra também. Uhum. Né? Você falou da ansiedade e dos memes da internet, eu acho que o que mais aparece agora é a questão da ansiedade do filme, né? Então, a ansiedade, ela tá latente em muitas pessoas, né? Então, assim, o que poderia fazer para a gente controlar um pouco mais a ansiedade do jovem? Porque é o que você falou um monte de coisa agora que é importantíssima. A mudança de hormônio, a questão do emprego, a questão do relacionamento. Então, ele está se abrindo para a vida. Então, isso gera uma ansiedade e muitas vezes a criança pré-adolescente, ele já não tem mais a condição de controlar isso, né? Quais são as dicas que você daria assim? Vamos pensar nisto. Vamos pensar, então, que quando... assim, a gente é um ser ansioso, tá? Então, é da nossa estrutura ter ansiedade e angústia. Mas esse tipo de ansiedade já não é uma ansiedade saudável, dessa do tipo assim, não vejo a hora de vir aqui fazer o podcast com o Serginho. Isso é uma ansiedade saudável, né? Mas quando eu quero antecipar por precaução, então, assim, eu começo, meu Deus do céu, eu vou lá. E aí, o filme é muito legal, porque eu não posso falar mais nada, mas assim, porque ele mostra isso de uma forma muito, muito, muito simples e que dá para, desde criança e adulto, entender. Então, assim, você começa a pensar em tudo de ruim que pode acontecer. Não, pode acontecer isso, pode acontecer, né? E aí você começa a querer se antecipar, porque vem um monte de ameaça, né? Que aquilo que você deseja está em risco. Então, essas ameaças, elas trazem medos. E esses medos, né? A partir do momento que o adolescente começa a achar que ele não vai conseguir dar conta daquilo que vem e convoca ele para fazer alguma coisa, isso começa a ficar assim, a cabeça vai ficando, aí começa, tipo, ficar ruminando aquilo o tempo todo, sabe? Então, assim, aí pode trazer até sintomas físicos, né? Pode sentir ânsia de vômito, é sempre aqui na região mais do estômago, sabe? Pode borboleta no estômago. Então pode ter, né, enjoo, pode ter vômito mesmo, pode ter queimação no estômago. Então, é uma coisa que fica, às vezes, constante, né? Mas aí... então, como é que eu faço, né? Então, eu tenho o recurso da psicóloga, do psiquiatra, mas eu preciso também, de alguma forma, eu sou mãe, eu sou pai, então como é que eu posso ajudar? Né? Então, assim, precisa muito tá junto ali e conversando, né? Porque se tem insegurança é porque ele não se sente capaz, certo? E ele pode ser capaz, então precisa ter alguém mostrando para ele, né? O que ele já consegue, então precisa pontuar, mesmo que seja as pequenas coisas, mas você já consegue dar conta disso, né? Você nunca fez isso, mas a gente tá junto, vamos lá, né? Você vai conseguir, né? Faz parte de... Então, assim, é muito desconhecido também que eles estão lidando. Muita coisa que eles nunca fizeram, trabalhar nunca trabalharam, namorar nunca namoraram, nunca beijaram, né? Nunca escolheram uma profissão. Então, assim, e aí eu tenho que chegar num momento ter que fazer tudo isso. Né? Sem ninguém ter me ensinado, sem ninguém ter me preparado. Mas é bem assim, né? Quando a gente começou a trabalhar, eu lembro, do dia pro outro meu pai falou, amanhã você vai começar a trabalhar. Aí eu olhei e falei, nossa, mas eu tava brincando na rua ontem. Como assim amanhã eu vou começar a trabalhar? Então, a coisa, ela vem nessa fase pra gente muito assim, de uma hora pra outra. Né? Então, é claro que a puberdade já dá o aviso, né? Olha lá, você tá chegando Tá chegando a hora. Tá chegando a hora, né? Eu lembro que quando eu comecei como guardinha, né? E até hoje, eu não lembro por que eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ser guardinha. Eu devo ter passado com ela na cidade, vi a pessoa, perguntei o que era, e aquela roupa parecia um Smurf, né? De roupa azul, toda passando na cidade. Então, assim, eu já estava me preparando para ser, né? Então, eu fiz um curso de guardinha que começou em setembro, se eu não me engano, e eu comecei a trabalhar no dia 14 de dezembro de 88, que é aniversário da cidade de Jundiaí e aniversário da minha irmã também. Então,
E caí na Secretaria de Educação, porque na minha época, eles escolheram 14 guardinhas, que diziam que eram os melhores. Até hoje eu não sei porque eu estava nesses 14, né? Porque eu nunca fui um santo como do que era criança. Eu sempre aprontei, sempre baguncei tudo. Então, assim, mas na escola eu sempre fui muito Caxias, assim. Por quê? Eu gostava de brincar. Então, eu aprendi que se eu fizesse tudo dentro da escola, eu não precisava fazer nada em casa. Então, eu tinha mais tempo livre para poder brincar. Então, o período que nós ficamos dentro da guardinha foi uma preparação para a vida adulta, né? Então, a gente aprendeu a andar na rua, tinha um PM que orientava a gente, tinha pessoas adultas que vinham falar com a gente de trabalho, orientando o que fazer, o que não fazer dentro da empresa. Na guardinha, a gente tinha uma ficha de avaliação que todo mês tinha que levar essa ficha a sua chefe ou o chefe do lugar que você trabalhava, ele assinava, ele pontuava para você se tinha uma nota e você tinha que levar na guardinha, apresentar, e se você não tivesse uma certa pontuação lá, você perdia em dinheiro no salário. Então ninguém queria perder salário. A gente recebia, se eu não me engano, era 75% do salário mínimo. Já era pouco. E se a gente perdesse nota, já caía a porcentagem, que é 10%, 20%, 25%, o que muda bastante no final do mês, né? Então o dinheiro que eu tinha era para sair, comprar as coisas e minhas, não precisava, nessa época eu não ajudava em casa, minha mãe falava que ela ficava com metade do meu pagamento, mas eu sempre ficava com o dinheiro, né? E criou-se uma responsabilidade. Então acho que falta esse preparo, né? O processo de introdução ao mercado de trabalho, né? Se eles não precisa ser jogado lá, precisa ser inserido aos poucos, né? Dando um pouco de sustentação para ele, né? Que é importantíssimo, né? Isso. E hoje eles vão mais tarde, né? Então, assim, experiência de vida mesmo, eles já vão, né? Assim, às vezes, depois da faculdade. Então, se você pensar que muitos jovens entram no mercado de trabalho com 22, 23 anos, né? Perto da gente que começou com 14, né? Olha quanto tempo a gente já tinha de experiência de vida. Porque relação de trabalho desenvolve muito, né? Muito a responsabilidade, o senso de lidar com dinheiro, né? De poder também desenvolver autonomia, de você poder comprar as coisas, você se sentir, né? Tipo, que legal, é o meu dinheiro, né? É o meu trabalho. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então, assim, às vezes, eu acho, vou falar um pouco da autonomia, né? Às vezes, hoje em dia, diferente da nossa época, óbvio, né? A gente já andava de ônibus desde os 7 anos, né? Hoje em dia tem adolescente que nunca andou de ônibus. Lembrei uma história. Não, pode continuar. E depois você conta. Sim. E aí, tem coisas que adolescentes hoje em dia já podem fazer, mas é difícil para os pais, em algumas situações, deixarem, porque querem proteger. Então, às vezes, o excesso de proteção também vai atrasando esse desenvolvimento da autonomia. Uhum. E aí, chega perto de ter que trabalhar, muita coisa nunca fez. Vai fazer naquele momento. Exato. Né? Então, assim, precisa deixar o adolescente fazer o que ele já consegue fazer. E confiar que ele vai dar conta. Exatamente. Acho que você falou tudo. Deixar o adolescente fazer o que ele pode fazer. Porque a gente tem vários amigos que têm filhos pequenos, a gente sai, eu sou professor, converso com muita gente. Então, às vezes, a criança está começando a aprender, ela quer água, ela vai levantar a mão, já começa a falar, você quer água? Você quer café? Você quer não sei o quê? Não deixa nem a criança verbalizar o que ela quer, né? Então, assim... E é muito legal quando uma criança, tá? Vamos falar de criança agora. Quando ela consegue fazer uma coisa sozinha, sabe? O prazer que ela tem. Sim. Porque ela vê, sabe? A potência dela. Então, o adolescente também, quando ele começa, ele fazer alguma coisa que ele nunca fez, e os pais confiam de que ele vai dar conta, você está passando uma mensagem que isso ele vai levar para a vida dele, né? Que ele é capaz de fazer as coisas, né? Uhum. Então, assim, eu sou mãe, eu também tenho meus receios, né? Mas, assim, meu filho tem 13, então eu moro na frente do mercado. Tá na idade. Tá na idade. Então, assim, eu comecei a pedir para ele no mercado para mim. Então, ele tem que, desde atravessar a rua, que não é uma coisa que crianças de hoje em dia faz, né, como a gente fazia. Então, tem que atravessar a rua, um trânsito que eu tenho na frente de casa, tem que saber onde estão os produtos, tem que pagar, né? E aí tem que voltar para casa com tudo em ordem. E outro dia minha filha pequena quis ir junto e eu deixei. Então ele tinha que cuidar dela também, entendeu? Então
Então, assim, eu vi que ele tinha responsabilidade para isso, né? E ela também, ela é contida, ela não é uma criança que sai correndo, Aham. então ela também me ajudou a tomar essa decisão. Mas a gente também vai aprendendo, sabe? Como mãe, tipo, opa, então agora mudou, né? O que eu tenho que fazer que Com mudança do papel, né? tipo, o que eu não devo mais fazer porque ele já dá conta de fazer, né? E a gente também tem que ter esse movimento de mudança, né? Você tava falando do ônibus, né? Que a gente anda de ônibus É. desde 7 anos. Teve uma vez, eu era criança, eu tava na Jocely, eu morava na Ibiporã. Eu não tinha 7 anos de idade, porque eu mudei pra Vila Josefina com 82, eu tinha 7 anos. Saiu minha mãe e minhas irmãs, fomos pro centro da cidade e paramos num ponto de ônibus lá, o Colégio Gasparian, onde tem a polícia militar agora. Sim. Paramos ali no ponto de ônibus porque a gente ia pra casa de uns amigos. Só que a minha mãe não tinha falado ainda que a gente ia, eu fiquei sabendo isso depois. E tava esperando o ônibus passava um, não ia, tal. Uma hora a minha mãe deu um passo pra frente pra ver se o ônibus era o que eu tava vindo. Era o nosso ônibus. Ah, era que ela deu o passo pra frente, ela falou, é esse. O que o Serginho fez? Vrum! Entrei no ônibus. Você entrou no ônibus. Entrei no ônibus e fui embora. A minha irmã falou assim, ó, o Serginho tá indo embora. E não era o ônibus. Não. A sorte, eu tava na Vila Comercial, né? Era o Vila Rami. E no ônibus tinha um senhor que morava na mesma rua, um pouquinho pra frente da minha casa. Aí ele viu que eu tava perdido, eu subi com ele. Aí eu fiquei na casa de um amigo, o Sidney, até minha mãe chegar. E na hora que minha mãe chegou, eu fui brigar com ela. Ué, você não falou que a gente ia dar lugar, sei que lá. Eu queria ir na casa da Sueli, que é uma amiga nossa. Ela falou assim, mas eu ia pra lá, você entrou nomes errados. Quantos anos você tinha? Uns 6, 7 anos. Você acha que eu era santo, filho? Glau, é assim, você falou bastante coisa legal, assim, mas assim, nesses anos que você, desde formada até os dias de hoje, um caso que você fala assim, não, esse eu tenho orgulho de ter acompanhado. Buscar na memória, hein? Não estava no script. Não tava no script. É que assim, muito delicado eu falar de caso aqui, né? Não, mas você tá a pessoa, se um caso fala assim, não precisa citar, só o que você Mas tem muito eu orgulho. eu tenho muito orgulho, porque assim, é de uma experiência dentro da escola, né? Vou citar um pouco por cima, mas assim, é um caso de um garoto que tinha acabado de ser adotado, né? E tinha, assim, muita dificuldade, né? Então, ficou muito tempo, né, em casa transitória, né? Então, assim, ele tinha muita dificuldade, né? Veio com diagnóstico já, então era muito difícil, assim, mesmo, né, a convivência com ele, porque ele não tinha medo de ser punido. Ele estava acostumado, entendeu? Fazia parte do cotidiano dele. Ele tinha medo de afeto, né? Tinha medo das pessoas gostarem dele, porque do resto ele não tinha medo. Ele já estava acostumado. Então, assim, foi um acreditar, sabe? Que pela primeira vez ele estava tendo uma oportunidade e aí eu, como psicóloga da escola, eu tinha que fazer as pessoas acreditarem nessa oportunidade. E a família também, porque teve muita dificuldade de adaptação familiar também, né? Mas, assim, ele acabou indo de uma escola para outra, né? E na mesma escola que eu fui, e aí o mesmo comportamento. E aí, quando uma coordenadora, né, que conheceu ele já numa fase de adolescência, ela comprou a minha ideia e ela acreditou nele também. Então, assim, o que ela fez, né? Enquanto todo mundo... consequência em escola é advertência, né? Uhum. E suspensão. Então, enquanto as outras coordenadoras trabalhavam com com esse tipo de ação com ele, não tinha ganho nenhum. E ela foi para o outro lado. E ela acreditou, né? Assim, porque eu orientava muito ela, né? Eu falei, ele nunca teve isso. Ele não sabe o que é ter isso. A gente precisa mostrar para ele que isso é bom e que isso pode mudar as escolhas dele. E ela teve uma situação que ele iria ser suspenso, né? Mas ela não suspendeu. E assim, isso foi um momento que mudou um pouco a relação dos dois. Eu não sei para onde essa história foi, porque eu não tô. Mas assim, eu gosto de ter feito parte dessa história. Eu não sei o quanto isso vai mudar a vida dele mesmo. Mas assim, às vezes a gente não pode abandonar, sabe? Sim. E desacreditar. Porque ele nunca teve, não foi uma pessoa que teve oportunidades, né? Então... às vezes você tem que plantar a mesma oportunidade da vida das pessoas e acreditar que ela pode,
né, mudar, porque a mudança é possível. A não ser que você tenha um desvio de caráter. Aí é mais complicado, entendeu? Sim. Mas, assim, eu tenho orgulho de ter feito parte dessa história, assim, de não ter desacreditado, sabe? Não sei se era bem esse tipo de história Não, que sim. você queria. Não, legal. Acho que é importante, porque a gente trabalha e a gente, muitas vezes, não vê o futuro. Você falou uma coisa que acontece com a gente, que é professor. Às vezes você fica um ano com aquela criança, você sabe que teve uma importância naquele momento na vida dela, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Isso. Então, o desencadear da vida a gente não sabe, né? A não ser que ela seja uma estrela ou saia no noticiário pela parte boa, pela parte ruim, mas se ela viver uma vida mais mediana, como a maioria das pessoas vivem, a gente não sabe, não vai saber o final da história, né? Sim. Mas a importância da gente ter feito o nosso papel no momento, né? Que eu falei outro dia. A gente é apenas um elo, né? Esse elo liga um outro elo que vai formando uma corrente e vai indo para frente. Eu fiquei sabendo, por ter te visto na Argos, que você está fazendo francês. E aí, o que você achou do curso? Como que tá? Já tá acabando? Tá encerrando? Eu tô no último semestre agora. Último semestre. Semestre que vem, né? Tô fazendo porque é uma paixão minha, né? Assim, um dia vou pra França ainda. Olimpíadas né? tá aí, ó, Paris. Olimpíadas não vai dar, mas assim... Tá muito perto, né? Tá muito perto, eu não tô com o meu francês muito afiado. Mas, assim, é um desejo meu, assim, eu gosto muito da cultura de lá, então a língua, o idioma, não tenho facilidade em idiomas, mas com o francês, não sei, parece que bateu. E o curso é muito bom, então, assim, exige muito, estava até falando para você lá fora, né? O quanto exige da gente sentar, estudar, se dedicar, né? Mas, assim, aconteceu. Então, algumas coisinhas já consigo, né, pronunciar, entender. Uhum. Então, é um curso que parece ser básico, mas ali no do francês, ele vai quase... Ele já entra no intermediário. Então, ele é um curso muito bom mesmo, sabe? A gente sai de lá, se você se dedicar, aprendendo. Né? Então, foi uma experiência, assim, que eu me surpreendi, porque eu não achei que eu fosse dar certo falando outra língua, sabe? Eu achei que, nossa, como inglês, eu ia... ser um zero à esquerda, entrar e sair, entendeu? Uhum. E com o francês tá dando certo. Então eu quero até continuar, sabe? Depois no particular. Legal, porque pra gente é legal esse feedback, porque o meu núcleo faz parte do Centro de Línguas, né? Então eu transito toda hora dentro do Centro de Línguas, por isso até que eu acabei te encontrando lá. Depois foi me fazer uma visita no Fab Lab. E é legal esse feedback da comunidade e falar da importância, né? Porque às vezes o munícipe ele não vai porque ele não conhece. Ou não vai porque fala assim, não é pra mim isso. E é um curso aberto a qualquer um, né? É bem legal. Não, eu vou te falar que assim, ó, você encontra alguém da minha família e em várias turmas lá, sabe? Então, assim, eu tenho mais duas amigas, duas cunhadas. Uma faz francês, a outra faz italiano. A mãe de uma delas faz italiano. A avó da minha sobrinha faz italiano também. E agora a minha cunhada tá fazendo inglês. Então, assim, eu divulguei para todo mundo porque eu acho que é muito bom o curso mesmo, sabe? Apesar de ser só básico, mas é muito bem estruturado e as professoras são boas. Né? Legal. Falo pela minha, mas eu ouço falar das outras e também vejo. Não, tem bastante amigos que fazem lá, o feedback é muito bom. Klaus, caminha pro final. Não, acabou não. Falta você falar um pouquinho de você, do seu consultório, o seu Instagram, seu contato, deixar suas redes aí pra gente... que as pessoas possam entrar em contato com você e tirar mais dúvidas. Aqui foi só uma pincelada rapidinha para a gente colocar no radar das pessoas esse assunto, né? E eu acho que vai surgir mais questões. Então, deixa o contato para o povo entrar em contato com você. Eu trabalho, então, com adolescente, né? E com adulto em psicoterapia e trabalho com orientação profissional para jovens, né? Então, o meu Instagram é esse daqui, né? E... celular, não sei se você quer deixar um número, um contato. No meu Instagram tem lá, né? Dá para conversar comigo através de um link que tem na bio. Né? Legal. Eu faço atendimento online, eu sou de Jundiaí, né? Então eu faço atendimento presencial também, mas a pandemia trouxe essa experiência com online, então eu faço atendimento online, né? Também. Então aí não fica só restrito à região. E é isso. Você tá falando, eu lembrei só pra gente encerrar o último assunto mesmo. Eu fui pra Cafelândia há 2 anos atrás. E eu tava com um amigo meu e nós paramos num cafezinho lá pra só tomar um café, porque a gente ia na casa da tia dele, que eram 2 ruas pra baixo. E o dono do café era um bistrô
ele montou o bistrô, o cafezinho lá. Ele é psicólogo, ele saiu de São Paulo, foi para a Cafelândia e só atendia online. Então, se podemos dizer assim, né, é o lado bom que a pandemia trouxe, né? Porque de tudo que a pandemia trouxe, ficou essa questão da tecnologia, dos avanços tecnológicos, né? Que do resto não ajudou em nada, né? E aí a gente pode ressaltar a importância da tecnologia. Sim, né? Então, o contraponto, né? Exatamente. Né? Gláucia, foi um prazer. Prazer foi meu, adorei. Eu nunca imaginei que depois de 30 anos teríamos esse bate-papo. Nem eu. Nem eu. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigadão. A você, viu? Até mais, mano. Um beijo pra família, pros irmãos. O Petros, que eu estudei com ele muitos anos. Demetrios, Vivi. Manda a gente no mundo. Mando sim. Obrigada, viu, pela oportunidade. Estou muito feliz e achei que o papo foi muito gostoso. Legal. Pessoal, esse foi nosso bate-papo de hoje. Aqui com a amiga Gláucia, psicóloga. Entre em contato com ela para tirar dúvidas. Bombardeiem o Instagram dela. É importante, é um assunto... A gente que está dentro da escola, é muito importante que vocês entendam o direcionamento que precisa dar para os adolescentes. A gente está criando uma geração que vai substituir a gente, e a gente precisa entender os processos e a gente encaminhar eles para um futuro melhor que a gente tem hoje. Até mais. Podcast pode ser. Até a próxima. Tchau, tchau.